Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Gabriel Ferrão, Doutor Música. Como vocês sabem, o Conversando com o Doutor Música é um quadro de podcast onde a gente conversa, troca ideias sobre assuntos que vão além da teoria musical. E hoje eu coloquei um título bem chamativo, de propósito. Seria o baterista um músico? Ou é mesmo o baterista um músico? Que é uma piada que muitos outros músicos, instrumentistas fazem a respeito dos bateristas. Eu vou falar aqui de uma experiência que eu estou tendo nas últimas 3, 4 semanas, quase um mês, refletir sobre esse assunto. Por que eu estou refletindo sobre esse assunto? Porque apesar de vocês verem aqui os teclados que eu tenho, aqui na França eu tenho participado de um lugar, de uma igreja onde eu toco bateria. Estou tocando mais bateria que teclado e tive várias experiências. Aqui estão as minhas baquetas. E para mostrar aqui que eu estou pagando um preço para isso, tem aqui um calo, um calinho até com aquele líquido vermelho que tem no corpo, dizendo que realmente eu estou tocando bastante bateria. E é um assunto bem polêmico esse, porque quando a gente fala de teoria musical, pensa no que constitui o saber musical, a gente muitas vezes faz uma divisão priorizando alguns elementos da música em detrimento de outros. Por exemplo, aqui no primeiro vídeo do canal, vocês sabem que eu falo sobre a diferença, sobre os 3 elementos constituintes da música: melodia, harmonia e ritmo. A gente sempre aprende, né, esses 3 elementos. Eu acho que, em geral, o ritmo é o último que aparece, mas naquele vídeo mesmo eu defendo que o ritmo é o elemento mais essencial da música, já que sem duração, sem tempo, não existe música. Uma nota sem duração, o que é quase impossível de existir, eu acho que não existe esse conceito de nota sem duração, não é música, não existe, né? Mas é claro, essa discussão é uma discussão razoavelmente simples, porque quando você para para pensar, especialmente na música brasileira, instrumentos que são prioritariamente rítmicos, que trabalham com a divisão do tempo, né? A gente dificilmente vai defender assim ardentemente que baterista não é músico, mas geralmente se fala isso brincando, porque o baterista muitas vezes é uma pessoa que não vai atrás de descobrir outros aspectos da teoria musical que nós, instrumentistas de outros instrumentos, tendemos a pensar como mais importantes, entre eles, sobretudo, a harmonia, né, que tem toda essa mitologia por trás dela, né, as relações harmônicas e tal, o que muitos músicos de outros instrumentos que não bateristas também não estudam, né? Ou seja, essa perspectiva de dizer se o baterista é músico ou não é músico é uma perspectiva razoavelmente enviesada pela parte da maioria dos instrumentistas que dominam os outros campos do saber musical. Enfim, então esse é o começo do vídeo que eu tô aqui defendendo, que essa visão vem daí. Se eu concordo com ela, naturalmente, brinquei muito sobre essa perspectiva, né? Ao longo da vida, a gente que é pianista, que toca outros instrumentos, pensa mesmo que o baterista às vezes é meio fanfarrão, que tá ali só curtindo. Geralmente é o instrumento que mais chama atenção, que tem todo aquele gestual corporal, que tem o uso do corpo inteiro, enfim, que é um instrumento enérgico, poderoso, né? E a gente meio que olha assim, pô, esses caras aí parece que sentaram na bateria e saíram tocando, todo mundo acha o máximo, né? E às vezes a gente reforça um pouco esse preconceito e brinca com relação a isso, né? Mas de fato, gente, no lugar de baterista tocando bateria, nesse mês agora, em alguns eventos e também na igreja, porque, bom, como músico, eu sei que uma coisa que me ajudou muito a crescer é estar disponível a expandir a minha própria musicalidade, aproveitando outros instrumentos. Eu comecei no teclado, mas logo eu fui para o contrabaixo, para a guitarra e para o canto, sempre num contexto onde eu quis ajudar as pessoas, né, no contexto da minha igreja, e também pensando que, como eu gosto de música, saber mais um instrumento, a oportunidade de aprender, ao mesmo tempo que eu estou ali servindo, ajudando as pessoas, é uma coisa que me enriquecia muitíssimo, né? Então, nesse contexto, assim, como baterista agora, participando dessa forma, eu digo que eu estou aprendendo muito, gente. Vocês sabem que eu tenho doutorado em música, eu estou aqui em Paris fazendo um pós-doutorado, e o fato de estar nessa fase da minha vida, aprendendo um novo instrumento, né? Porque eu já produzia, né? Eu tenho aqui o meu Akai, a minha controladora MIDI, da Akai MPD 218, que eu fazia as minhas programações. Eu sempre preferi tocar a bateria nela, na programação MIDI, do que no teclado, porque a articulação disso aqui é muito semelhante a um pad de bateria mesmo, né? Apesar de ser manual.
Eu vou colocar aqui o link na descrição para vocês adquirirem, quem tiver interesse de produzir música digitalmente com som de bateria. Isso aqui é bem melhor do que os teclados, tá? Então, assim, eu sempre toquei, eu tive uma noção de ritmo, e claro, como músico e estudioso de música, eu sempre desenvolvi a minha musicalidade com fundamentação. Então, eu fiz divisão rítmica, seria as partituras de bateria, tudo certinho, né? Mas se você está na bateria, usando o seu corpo de outra maneira, e tendo que lidar, por exemplo, com elementos rítmicos de uma maneira muito específica, a atenção ao metrônomo, que eu como produtor musical e como professor também de tecnologia musical sempre tive, mas quando você está na bateria, que é o instrumento carro-chefe da condução rítmica, isso muda completamente. A sua percepção, a sua atenção para a divisão rítmica, ela se aumenta muito mais, né? E a resposta corporal a ela fica muito mais direta. Isso é uma das coisas que a bateria me ensinou. Eu vou falar mais de algumas aqui. Outra coisa que eu percebi muito é o aspecto melódico da percussão. Logo que eu falei aqui no início do vídeo, eu falei, porque geralmente os instrumentos percussivos trabalham com ritmo. Não é bem verdade. Em geral, todos os instrumentos trabalham com ritmo, porque todos os instrumentos estão dentro de uma métrica musical, que é o compasso, que é o andamento, e a música, ela também é a arte do tempo. Todos os instrumentos se inserem na contagem de tempo, o maestro está lá regendo, né? Então, se você está na bateria e está esperando ser um instrumento de tempo, você vai perceber que não é bem verdade, instrumento rítmico apenas, ou percussivo, quando a gente não associa percussão com timbre. Porque quando você está na bateria, você ser um bom baterista é muito mais apenas do que você conseguir manter o tempo, mas é você conseguir fazer modulações dessa divisão do tempo, divisões rítmicas, que envolvem timbres. Por exemplo, o uso de pratos. Quando você não está conduzindo o ritmo da bateria e você tem que fazer aqueles preenchimentos com os pratos, isso é uma questão de timbre. Quando colocar uma caixa, quando colocar um tom, quando colocar um surdo, quando colocar um chimbal, quando colocar... Isso é questão de timbre. E é uma coisa quase melódica. E isso me surpreendeu muito, pessoal. Quando você está apenas... Porque na igreja que eu estou tocando, não tem muitos instrumentistas ainda. Então, tem um pianista, excelentes cantores incríveis, né? E eu na bateria, né? Então, a minha interação com o piano é muito sutil. Porque o pianista, ele... às vezes vai deixar um espaço, às vezes não vai deixar, às vezes quer que eu preencha com os pratos e tal, né? Ele não dá essas direções muito claras, até porque não é um pianista profissional. Mas eu, como músico profissional, eu escuto cada detalhe do piano e penso, olha, como eu posso entrar aqui para que a bateria preencha mais do que gere a falta de outros instrumentos. Já me explico, né? A minha perspectiva, logo que eu cheguei aqui, é o seguinte, olha... Eu não quero tocar muito a bateria se eu tiver que tocar sozinho com o piano, porque eles não vão preencher muito bem os instrumentos, a parte instrumental juntos. Eu preferiria que fosse só o piano do que a bateria. Entretanto, o que eu percebi? Que há maneira sim de a bateria interagir com o piano sem chamar a atenção para a falta do resto da banda. A minha preocupação era essa, eu começo a tocar o bumbo aqui, começo a ativar o ritmo e as pessoas vão sentir falta de um baixo, primeira coisa, né? As pessoas vão sentir falta do ritmo, de fato, de um violão conduzindo. E na verdade, não foi o que aconteceu. Comecei a perceber que eu posso, com aquela bateria de instrumentos percussivos, né, aquele conjunto de instrumentos percussivos, inserir elementos que vão dialogar diretamente com o piano e também diretamente com o vocal, criando uma estrutura instrumental que vai ajudar os cantores e também vai ajudar as pessoas da igreja que estão cantando. Então, isso foi uma descoberta para mim realmente surpreendente, porque eu nunca pensei que a bateria pudesse fazer esse tipo de coisa de uma maneira tão clara. É claro que essa minha percepção da bateria, ela é uma percepção de um músico experiente, que sou eu, que tenho muitos anos de estudo de música, de teoria musical, de arranjo, enfim. Então, quando eu entrei para esse instrumento, eu tenho minha bagagem inteira musical. Mas eu comecei a perceber nos meus próprios amigos bateristas do passado, que a gente fazia essas brincadeiras, uma zoeira, claro, né? O quanto eles também eram sensíveis em determinados momentos para conduzir a música, né? Porque na ausência de um regente, na ausência de um diretor de música, o baterista, ele é muito importante na divisão, na direção da música. E é sobre isso que eu quero falar agora, para concluir o vídeo, pessoal. Você ter esses elementos na mão aqui, e até acho meio interessante, né? Porque baqueta também é o nome
daquela varetinha que o regente dirige a orquestra, dirige o grupo musical. Então o baterista tem a baqueta, né? E de certa forma, qualquer decisão que você faz na baqueta, com relação a ritmo, com relação a dinâmica, com relação a aumento de volume, isso vai conduzir a banda inevitavelmente. É muito difícil que a banda consiga vencer um baterista, porque você tem tantos instrumentos, tanto volume, tantos recursos, que a banda vai acabar seguindo você, porque você dificilmente vai ser interpretado como aquele que está errado. Então, isso é uma grande responsabilidade. E eu entendo que muitos músicos não têm essa compreensão, porque não entendem a bateria na perspectiva do baterista. E aí entra um outro assunto que a gente pode talvez desenvolver num vídeo mais para frente, que é a empatia como músico. O quanto que você pensar como seu colega músico, como a função que ele desempenha, pode te ajudar a entender como interagir com outros músicos da banda. Sabe, eu como arranjador e como compositor, eu sempre tive essa perspectiva desde que eu comecei a me entender por músico, né? Pensar como fazer isso, como pensar na bateria e tal, no âmbito das notas, do que eu escrevo. Mas quando você está no lugar do músico, do músico baterista, do músico baixista, você tem uma experiência muito intensa. Isso te ajuda a escrever música, te ajuda a pensar além na música, além de desenvolver uma série de aspectos que somente aquele instrumento em particular vai desenvolver. No caso da bateria, uma coordenação entre braços e pernas, uma perspectiva melódica, né, de timbre, digamos assim, timbrística da percussão que você dificilmente vai ter fora. Enfim, cada instrumento musical pode te trazer mais informação, pode te trazer mais riqueza e mais musicalidade. Por isso, dizer que o baterista não é músico não passa de uma brincadeira, gente, né? Então, assim, fale com aqueles bateristas que são seus amigos, que sabem que você respeita eles, trate-os com muito respeito, porque é uma grande responsabilidade ser baterista, é uma grande responsabilidade, né? Como eu mostrei aqui o meu calo, né? Tem um preço a pagar por aprender isso, né? Então, pessoal, é isso. Não passa de uma brincadeira que a gente pode fazer com os amigos, com as pessoas que a gente tem intimidade, porque você não vai falar isso com o baterista que você não conhece, né? Porque pode magoar, né? Especialmente quando a pessoa está lá ouvindo, tirando a virada, fazendo todo o mesmo trabalho que você nos outros instrumentos, tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje do Conversando com o Dr. Música. Deixe seu like aqui. Lembrando que eu deixei na descrição o controlador da Akai que eu tenho, recomendo que vocês tenham para produzir bateria. Inclusive, acho que aprendi muito da bateria. Cheguei aqui meio que já tocando, porque já usei muitas vezes esse dispositivo, já pensei a partir dele, que é muito melhor do que usar os dedos da mão apenas. Tá bom, pessoal? Então, ó, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o seu amigo. Mas se você é baterista, compartilhe esse vídeo com o seu amigo baterista para mostrar compreensão, ou com aqueles que zoam os bateristas, e ajude o canal a crescer, deixando seu like, seu compartilhamento, seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.